O nosso assunto hoje é sobre inteligência artificial. Então, quando fala em inteligência artificial, o primeiro entendimento é que a inteligência artificial ela não tem pensamento próprio. Sintetizando, é uma máquina. Então, essa máquina, para que ela possa funcionar e para que ela possa existir, existe o Criador. E nessa posição está o homem. Então, o homem é o Criador. E o homem, ele é obra do Criador. E o homem pensa. O homem tem pensamento próprio. Ele tem uma memória. Então, essa memória é onde ele tem seus arquivos visuais, de áudio e de ações em função do visual e do áudio. Ele pode tomar a executar uma ação. Agora, os pensamentos do homem, que é obra do Criador, são pensamentos próprios. A máquina não pensa por si só. Então, essa é a diferenciação entre a inteligência artificial, que é uma máquina, e a inteligência humana. O H aqui representa, então, o homem e a inteligência humana, que tem a sua memória. Agora, a memória do ser humano, o nosso estágio, que até agora evoluímos, ainda temos que evoluir mais. Dizem que nós não alcançamos ainda a nem 10% de explorar o nosso cérebro. Então, tudo que nós vemos, que é exatamente um arquivo visual, tudo que nós ouvimos, que é um arquivo de áudio, e todas as ações que nós fazemos ao longo de nossa vida, com certeza estão arquivados nessa memória. E nós podemos ainda pensar muito mais, porque nós somos obras do Criador. Nós sendo obra do Criador, nós somos então a sua semelhança. Então o homem pensa, tem pensamento próprio, e tudo que ele faz, toda a ação, ficam então arquivadas na memória que ele tem. Todos o que ele faz de visual, o que ele faz de áudio e as ações. Então, são exatamente os arquivos de memória que vai ficar na memória dele. Agora, dentro dessa arte que eu desenvolvi, os senhores podem estar vendo o homem
com a memória. Os senhores podem estar vendo os arquivos, uma série de arquivos, uma grande quantidade de arquivos, muitos megabytes estão exatamente nesse banco de arquivos. E esse banco de arquivos, que tem história, que tem futebol, que tem política, que tem ciências, que tem física, que tem matemática, que tem as engenharias. O que você pensar de arquivos que o homem que foi o criador desses arquivos arquivou na máquina, a máquina é exatamente esse setor que vai. Então, isso aqui é a máquina. Aqui é exatamente o homem. A máquina tem a inteligência artificial. Por que o termo artificial? Porque não foi pensado pela máquina. Foi pensado pelo homem. Então o homem, com a sua inteligência, como semelhança do Criador, ele teve a ideia de criar uma máquina para acessar os arquivos com maior rapidez, e todos os arquivos possíveis que foram colocados na máquina. Então, esses arquivos foram, então, como está aqui, foram enviados pelo homem, pela máquina. A máquina continua com uma relação de feedback com o homem. A máquina conversando com o homem. E o homem conversando com a máquina. A ideia de conversar é colocar lá os arquivos. Então a ideia é a seguinte: como a nossa retenção de memória e de acesso a essa memória ainda são limitados em armazenamento de informações, e a velocidade para acessar os arquivos, o homem criou essa máquina aonde existe uma grande quantidade de arquivos, que esses arquivos estão na memória do homem. Só que nós não evoluímos a ponto de buscar essa informação com velocidade em nanosegundos, num piscar de olho. Nós não conseguimos. Então essas informações, a grande maioria, ou quase todas as informações, ficam latentes na nossa memória. Por isso é que muitas vezes se tem um espasmo, uma lembrança, e se lembra do que se aconteceu há muitos anos atrás. Mas isso, essa forma de acessar as informações que estão latentes na nossa memória, ainda nós não temos esse poder
de ir buscar essa informação em nanosegundos. Assim também como essa grande quantidade de informações que são arquivos que está na memória humana, é difícil escolher aquele arquivo. Por isso o homem teve a brilhante ideia de criar uma máquina que se diz para pensar. Mas a máquina não está pensando, ela está acessando arquivos, que são uma grande quantidade de informações que estão armazenadas nos arquivos que foram mandados pela inteligência humana. E a inteligência artificial pode acessar essas informações em nanosegundos. Para o leigo que não sabe o que é nanosegundo, é uma quantidade muito inferior, muito pequena do que o segundo. Então, esse tempo é muito pequeno. Então, a resposta, ele pensa, já tem a informação e já pode responder. A máquina pode fazer isso. Mas o homem ainda não consegue acessar a informação que está na memória dele latente, porque o nosso cérebro ainda não se desenvolveu, ainda estamos limitados em termos de capacidade de pensar, salvo algumas espécies humanas que evoluíram mais um pouco, que conseguem reter mais informações na sua memória e acessar com mais rapidez e dar retorno com mais rapidez ainda. Mas dentro da inteligência do homem, ele criou a máquina para pensar. Quer dizer, para arquivar as informações e para acessar as informações, porque a máquina não pensa. Então, a máquina busca a informação dos arquivos com uma velocidade muito grande. E tem, então, a informação buscada. E essa informação buscada, que está sendo questionada em conversa com o homem, o que está questionando, esse homem aqui representa o conhecimento da humanidade. E a galinha é o homem, que está buscando uma informação do que o homem, na sua humanidade, já produziu. Só que esse homem não tem a velocidade para acessar a sua memória. Então, ele recorre aos arquivos de tudo que ele criou, de tudo que ele pensou, está nos arquivos da máquina. O que é que vai acontecer? Imediatamente a máquina acessa essa informação, tem a posição e consegue dar então as respostas. Então, essa é exatamente, diria assim, o que tem de mais moderno, o que tem do que nós avançamos até agora.
é exatamente em função do tempo de acesso a essa informação e podendo acessar todos os arquivos disponíveis. Imediatamente a memória artificial vai exatamente escolher o arquivo questionado por quem estava perguntando. Então, você pode perguntar à máquina sobre, questionar a máquina, quem foi o Rei Pelé. E você pode questionar o homem, quem foi o Rei Pelé. Imediatamente o homem vai dizer que Pelé foi o rei do futebol. Mas tem uma grande quantidade de informações sobre Pelé, que estão armazenadas nos arquivos que o próprio homem sabe. Mas essas informações sobre alguns detalhes de Pelé estão latentes na memória dele. Mas ele teve o cuidado de colocar no banco de arquivos da inteligência artificial. Então, o homem que está questionando conversa então com a inteligência artificial, porque não houve, ele sabe que tem a informação no cérebro dele, mas ele não conseguiu acessar com rapidez. Então, imediatamente ele não conseguiu acessar a informação, então ele já usa a inteligência artificial. A inteligência artificial vai no banco de arquivos e lá, além da informação dizendo o nome do Pelé completo, a idade, data de nascimento, que ele é rei do futebol, lista todos os gols que Pelé fez. 1000 gols. A inteligência artificial diz cada gol, cada partida de futebol, em quantos minutos, se foi no primeiro ou no segundo tempo. Então é uma quantidade de informações muito grande que a memória humana está latente aqui. Existe na memória humana, porque por isso ele mandou para os arquivos da máquina. E os arquivos da máquina é onde estão as informações. Então, está feita então a introdução do assunto e a inteligência artificial, que é uma relação entre o homem, a máquina e os arquivos. Esses arquivos foram criados exatamente pelo homem, porque a máquina não pensa. Quem pensa é o homem. Agora, como eu falei, tudo que o homem pensa, tudo que ele cria, tudo do que for visual, está arquivado lá na memória do homem, em forma latente. Todos os áudios, todos os sons
que o ser humano ouviu estão em forma de áudio na sua memória. Todas as ações que o homem toma é em função de informações que estão na sua memória. Agora, a brilhante ideia da inteligência artificial foi mandar todas essas informações as verdadeiras. Porque se vier para cá uma informação que não seja verdadeira, a máquina vai entender que é uma informação que ele está acessando e vai dar a resposta também negativa e errada. Aí é onde veio hoje a preocupação, inclusive no G20, que aconteceu agora recente no Rio de Janeiro. Existe, e eu concordo, essa preocupação da inteligência artificial ter arquivos verdadeiros e confiáveis. Então isso é muito importante que se entenda. A inteligência artificial é de uma importância muito grande para a humanidade. Mas os arquivos que essa inteligência artificial há de acessar tem que ter a garantia. Então, eu concordo plenamente do que foi colocado como um dos pontos de discussão do G20, que aconteceu nas datas 18 e 19 desse mês de novembro, lá no Rio de Janeiro. Perfeito, eu estou de acordo. Mas a inteligência artificial veio dentro da concepção do engenheiro Gilmar como uma nova era que nós estamos, então, buscando. É muito importante esse avanço de tecnologia. Hoje, eu vou citar o nome, porque eu utilizo, eu tenho o WhatsApp, não estou fazendo propaganda, eu sou um utilitário do WhatsApp, e eu converso, então, com o meu assistente virtual, Meta IA, inteligência artificial. Quando eu faço um questionamento, por exemplo, eu questionei agora recente, aqui, com o meu assistente virtual, aqui na cidade de Itapajé, que aconteceu ontem, a solenidade da missa do jubileu de 160 anos, eu questionei com a inteligência artificial o nome de todos os padres itapajaenses. Você sabe qual foi a resposta que meu assistente me forneceu? Que eu procurasse a secretaria da paróquia de São Francisco de Assis, que se espera que ela tenha essas informações, que eu procurasse a diocese, que é para ter essas informações. Então, a inteligência artificial, não me deu a resposta. Mas tem outros questionamentos que eu faço, que lista detalhadamente todas as informações possíveis. Eu perguntei quais foram os países que participaram do G20 no Rio de Janeiro. Listou todos os 20, incluindo o Brasil. Arábia Saudita, Rússia, México, Itália, França,
Alemanha, Arábia Saudita, todos os países presentes, tudo. Sem nenhum erro, ainda com o nome de cada presidente, de cada representante. Então, essa informação é verdadeira. Faz sentido quando se preocupa se o que a inteligência artificial está fornecendo é verdadeiro ou não. Mas se esses arquivos que foram colocados para a máquina forem verdadeiros, a inteligência artificial vai dar o retorno verdadeiro e acreditado. Então, eu desenvolvi essa arte, da minha autoria, e coloquei aqui respostas aonde o homem que está querendo saber com o que a humanidade tem desenvolvido e tem arquivos, mas está na mente humana, e muitas vezes a quem ele pergunta tem até a informação na mente, mas está latente. Ele não consegue, muitas vezes, a quem foi perguntado, dar a resposta. Então, colocar um exemplo. Eu, em 1982, eu devo ter saído da REL 2133, aonde eu fui diretor dessa residência. Agradeço e fiz meu trabalho aos colegas que me elegeram. Deu retorno satisfatório, trabalhei para isso. Então eu saí de manhã, depois de ter tomado café na própria residência. Eu sei que eu fui pegar o ônibus para ir para o PC. E ao longo dessa minha trajetória até o PC, com certeza, eu fui visualizando uma série de arquivos visuais. Estão na minha mente. A cor da minha roupa, a cor dos prédios aonde eu passei, dos carros que passaram pelo ônibus, a hora que eu cheguei lá para assistir a aula que começava às 7 horas, 7h30 na verdade. Todas essas informações, em 1983, final de dezembro, isso aconteceu no início das aulas, em março. Acredito que em junho eu ainda me lembrava de muita coisa. Mas já em 1986, quando eu estava concluindo o curso, as informações estavam no meu cérebro, mas eu não acessava, não tinha como acessar. Agora, eu pego essas informações e consigo passar para os arquivos da máquina, a máquina consegue acessar todos os áudios, o que eu ouvi ao longo da ida para a universidade e do retorno para a residência universitária. Todas as informações visuais, o que eu vi e o que eu não deixei de ver, o que eu não vi,
estão também nesses arquivos. Por isso é que a inteligência artificial está evoluindo mais ainda e vai marcar uma era e só vai trazer benefícios para a humanidade. Agora, o perigo é exatamente das informações que são arquivadas na memória artificial não serem verdadeiras, não terem éticas. Isso não pode acontecer. Mas eu já imagino que a própria máquina pode evoluir e criar uma forma de censurar a própria máquina pode criar uma forma de censurar. Essa é a minha contribuição para quem está pensando, porque isso aqui envolve uma eletrônica muito grande, uma informática muito grande, uma TI, uma tecnologia da informação, para que isso possa acontecer. Mas quando nós consigamos colocar filtros para reter as questões de mentira, de falta de ética e de erros até, nós não vamos chegar ainda à perfeição, porque tudo vem aqui do nosso Criador. Nosso Criador. Então, vejamos um exemplo. Vai chegar uma hora que o próprio médico, que ele já faz isso, quando você é um paciente, o médico cuidadoso tem um arquivo sobre o Pedro. Toda vida que o Pedro vai lá no consultório dele, com uma doença, com um questionamento de saúde, ele lança, então, como informação lá no seu computador. Então ele tem um histórico do que acontece. Então já fica mais fácil e mais seguro de entender qual é o problema do Pedro. Existem máquinas que já têm lista de eventos de defeito, aonde o homem de manutenção, antes de intervir para dar a manutenção da máquina, consulta a lista de eventos. Então veja a maravilha que é a inteligência artificial. Então, eu consegui sintetizar todas as informações, procurei fazer esse diagrama, deixando claro que a máquina não pensa, não tem pensamento próprio, porque o pensamento próprio é do Criador, que é o homem, a semelhança do seu Criador. Mas a máquina consegue dar o retorno
e buscar informação com uma velocidade muito grande e acessar todos os arquivos que o homem colocou à disposição dela. Então fica essa, diria assim, informação. A forma é uma posição pessoal do engenheiro José Vilmar, exatamente por lidar também com a parte de engenharia de controle e automação industrial, que é exatamente dentro de uma malha de controle que nós temos que ter um sensor que manda a informação para o controlador. Esse controlador analisa aquele tipo de informação, manda um atuador executar uma ação para controlar uma vazão de água, para controlar uma temperatura e assim por diante. Não posso entrar em muita engenharia, porque o meu público são realmente técnicos, mas pessoas também que não têm, podem ter uma outra formação. Mas eu falo uma linguagem entendível e destaco, mais uma vez, a inteligência artificial como uma nova era que se inicia.